Ora viva, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do Espaço Fora de Jogo. Meu nome é Paulo de Angola e, como habitual, partilho esse espaço com Aniceto Moquinto e Jorge Falcão, nesta que é a nossa a fonte alternativa Claque TV, a quem, a propósito, aproveito a oportunidade para endereçar a convite a quem ainda não subscreveu, mantém-se ligado, subscreve ali e vai seguindo para que seja, então, vai recebendo com regularidade aquele ringtone de que há alguma novidade no espaço, e pode também aproveitar a oportunidade para colocar o like e convidar os seus amigos para que possamos crescer esta família que nasce como alternativa nos canais desportivo nacional. Nós estamos aqui à margem do Rio Kwanza, ou mais concretamente no restaurante Chilala, o único restaurante flutuante em Angola, sob apoio da Jante Seguro e a Matelo Prestação de Serviço, que são de facto nossos parceiros comerciais nesta produção, que auguramos levar para a sua audiência, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, nas mais perfeitas condições de qualidade e sonoridade. Aniceto, bom dia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Jorge Falcão, esta questão do bom dia ao longo do meio-dia encaixa-se ou o bom dia apenas de manhã e esta hora devia ser já boa tarde? Eu acho que o bom dia pode ser em qualquer período do dia. Entretanto, o que é importante é, ao fazer o uso do bom dia, estar a referir-se ao dia enquanto 24 horas e não ao período matinal, como no nosso caso. Nós estamos no boa tarde, daí que o bom dia se encaixa na perspectiva das 24 horas e não do período matinal. Em que período enquadrou o bom dia? Das 24 horas ou no período matinal? Bem, acredito que o Jorge deixa essa questão muito bem esclarecida, não é? Nós podemos trazer o bom dia no período matinal como saudação e, se calhar, ao longo do dia, desejarmos também bom dia à pessoa que estiver próximo de nós. Então, bom dia mais uma vez. Aqui o bom dia no caso de boa tarde, mas vamos ficar com aquele que foram os inputs do Jorge. Bom dia na visão do dia, porque há quem vai ver o nosso programa de noite, há quem vai ver de manhã e há quem vai ver de tarde. Por essa razão eu estendo aqui de forma alargada a saudação, sem que me esqueça de convidar-vos mais uma vez a subscreverem a nossa página. Aliás, o endereço fica aqui no rodapé, bem como colocarem um like e convidarem todos os amigos, família, colega, que é para se juntarem a esta família. Jorge Falcão, naquilo que foi a ressaca, depois de termos conversado com o General Furtado na última edição, quais foram os tópicos da imprensa desportiva nacional e internacional que mais lhe saltaram à vista, que mais fizeram de confusão no ouvido? Bem, eu acho que um dos aspectos que mais fez, ou que mais ecoou, foi o volume de dinheiro que o 1º de agosto consegue captar, se é assim o termo, vindo dos seus associados. Não é? É um valor que as pessoas não tinham sequer ideia. Mas aqui te referes ao eco da conversa com o general ou no ponto de vista generalizado? Porque a minha questão vai na visão generalizada, aquilo que de facto fez manchete nos mais diversos órgãos nacionais no aspecto desportivo. Não, esse aspecto foi do que mais marcou, não olhando para aquilo que foram as palavras do general, apesar de que foram da sua autoria, mas para a abordagem que essa afirmação trouxe naquilo que é o ambiente desportivo nacional, naquilo que é que foram os principais destaques em termos de acontecimentos desportivos. Depois houveram outros, não é? O problema das eleições na Associação Provincial de Futebol do UIS, não é? Que já tem vencedor. A questão das eleições no Interclube, vamos falar sobre isso. Uhum. A questão das eleições no Interclube de Angola, que tem dois candidatos. E pela primeira vez. Pela primeira vez, dois candidatos. Que inclusive determinadas figuras levantam a possibilidade de esse exercício do Inter ser um Inter de democracidade, quando os outros dizem que não passa senão de um ato de mera formalidade. Tivemos também a questão muito relacionada com aquilo que é o não pronunciamento das autoridades com relação ao arranque da atividade desportiva oficial, porquanto até hoje, até onde sei, não houve da parte do Estado nenhum pronunciamento a respeito disso, o que quer dizer que... Mas interessa-te de facto que haja aqui um pronunciamento do Estado? Naturalmente, porque ao não haver o pronunciamento do Estado, poderá dar lugar a que os clubes se lancem à aventura de eventualmente
darem início a essa atividade, porque sabe que a atividade esportiva começa com treinamento e estaria-se a colocar aqui em risco, em larga medida, não só a vida dos próprios Vamos falar também sobre, mas como sobre essa das questão pessoas de modo geral. E, acho que foram dos principais aspectos que marcaram, além da questão do novo logotipo do Petro, que também arrasta consigo uma grande polêmica, porque parece-me que, afinal de contas, é mesmo o Petro Atlético uma propriedade da Sonangol. E tudo quanto se diz com relação à indicação do presidente por via da petrolífera angolana ou não, vai encontrar também aqui alguma sustentabilidade naquilo que deverá ser a nossa abordagem. Essa questão do Petro de Luanda nós levantamos na primeira edição do programa, onde falamos dos critérios ou moldes da eleição, onde ficou patente que a Sonangol tem de facto um peso enorme naquilo que é o processo eleitoral do Petro de Luanda, e de certeza também no concerne a definição dos símbolos e logomarcas, etc. Aliás, a última vez que o Petro trocou de logotipo, teve uma certa influência, houve de facto uma certa influência da empresa patrocinadora. Do sócio maioritário, que é a Sonangol. Moquinto, perdão. Em relação à questão que coloquei ao Jorge, naquilo que foi os aspectos que mais chamaram a atenção na imprensa desportiva nacional na última semana, fora daquilo que o Jorge já citou, tens em realce alguma coisa em particular? Algum outro dado? Bem, acredito serem esses os temas mais candentes que conseguimos vivenciar ao longo da semana. Preciso também trazer aqui um elemento, a forma, o desporto comunitário, não é? A forma como as pessoas estão a ver o desporto dentro das próprias comunidades numa fase dessa, onde existem muitos receios, as autoridades todos os dias vão pedindo as pessoas, as famílias para poderem cuidar-se, prevenir-se desse mal maior que estamos aqui a viver nesta altura, mas ainda assim existem pessoas teimosas nas ruas hoje mesmo. Quando vínhamos para aqui, conseguimos ver aqui muito próximo do Zango 4, um grupo de jovens a praticar atividade desportiva coletiva e sem o mínimo de condições de segurança, o que é mau. Mas onde estão as autoridades? Aqui. Porque viemos juntos, inclusive observamos essa situação e é na estrada, não é? Aos olhos de toda a gente. Exatamente isso. Aonde estão as autoridades? Mas aqui há um elemento que, e a princípio, vamos dar como pontapé de saída nesse tempo, porque nem o Moquinto nem o Jorge fez referência em relação à Federação Angolana de Futebol. A exoneração do presidente do Conselho Técnico, o senhor Jeremias Simão, correto. Houve de facto aqui muito disse e não disse. Há quem defende que Artur Almeida Silva foi infeliz por ter tomado a decisão exatamente na reta final do seu mandato. Há quem alega que trata-se de uma exoneração com determinadas violações de leis, porque o presidente não tem competências para o efeito. Mas fora disto, há aqui também um outro elemento que vem sustentar aquilo que de facto são os rumores em torno dessa exoneração, que tem a ver com os principais motivos. Porque há quem defende que Jeremias Simão, ao longo do mandato do Artur Almeida Silva, serviu-se de elementos de conspiração para o próprio mandato do Artur, já em serviço de uma outra entidade, no caso concreto aqui, de um potencial candidato às próximas eleições. Naquilo que é a vossa apreciação, olhando para o aspecto legal, o presidente da direção tem legitimidade para destituir ou então para exonerar o presidente de um conselho, presidente do conselho, por exemplo, aqui o caso concreto do conselho técnico? Aqui o presidente do conselho técnico, até onde sei, é nomeado. É nomeado, não é eleito? Não, é nomeado. Sendo nomeado, é de competência de quem nomeou exonerar eventualmente. Agora, se eventualmente o presidente do Conselho Técnico for uma figura eleita,
naturalmente que não haveria lugar ou não há possibilidade legal de o exonerar. Agora, Mas não precisa passar em assembleia alguma. a nomeação é no âmbito dos poderes discricionários do próprio presidente da federação. A exoneração é uma consequência, não é, de um ato eventualmente mal praticado pelo subordinado e que quem o nomeou, no âmbito dessa competência, tem legitimidade para o exonerar. Agora, se olharmos para o estatuto do eleitoral, é o presidente do Conselho Técnico eleito? Não sendo eleito, é da competência de quem o nomeou o exonerar. Bem, porque até, aproveitando aqui a sua deixa, dizer que nos atos eleitorais das federações, normalmente elege-se o presidente. Todo o resto é nomeado pelo mesmo presidente. Eles vêm de arrasto como vogais. E quem indica essas figuras de vogais para vice-presidentes do departamento tal e Y é o presidente. Ou seja, eles na fase eleitoral vêm como vogais. Depois são redistribuídos nas adversárias. Jorge e o Aniceto, olhando para aquilo que foi vossos inputs relacionado com esse tema da exoneração do Jeremias Simão, eu gostaria aqui de convidar-vos para uma outra reflexão. Antes, porém, ouvir se a decisão foi mais acertada, se houve aqui na vossa apreciação, alguma precipitação do presidente Artur Almeida Silva, para depois então falarmos do aspecto que também ainda a ver com aquela questão do estatutário ou de leis associado com a questão do elemento vogal, porque defende-se que uma possível candidatura do Norberto de Castro venha violar os procedimentos normais legais em função de que o Norberto foi eleito no atual elenco do Artur Almeida Silva e em momento algum foi afastado, ou seja, não houve um afastamento legal, né? Mas antes, porém, quero ouvir aqui o vosso parecer em relação à questão da exoneração. Positiva, nem por isto? Bem, eu preferia considerá-la positiva, não dispondo de elementos que fossem contrariar essa minha maneira de pensar. Acredito que a nossa abordagem vai ser muito feita na base da especulação, porque não surgiram elementos que nos trouxeram as razões de fundo que estiveram na origem da tomada de decisão. Tendo sido competente para o fazer e porque não tenho domínio de razões objetivas ou subjetivas que estivessem na origem de tão arrojada de decisão, eu prefiro mantê-la no âmbito positivo, até porque quem tem legitimidade para avaliar o que é bom e mau para a Federação nesse momento e para o próprio Artur de Almeida Silva, para agora e para o futuro, é o próprio Artur. E se Artur considerou ou considera que necessária a exoneração, naturalmente que eu não podia dizer, não posso de maneira nenhuma dizer que a decisão não foi a mais acertada. Entretanto, se dispuséssemos de outros elementos que facilitassem uma abordagem mais profunda sobre isso, ainda assim podíamos não considerar certa ou errada a decisão e avançar as nossas opiniões e deixar que aquilo que Artur pretenda ou com essa tomada de decisão, repito, se mantivesse. Aniceto, fala-se de conspiração, de que o Jeremias tem sido, ou seja, foi ao longo do tempo servindo de facto uma outra entidade e não exatamente a Federação sobre égide do Artur Almeida Silva. Bem. Se tivéssemos que dar aqui algum ênfase nessa possível conspiração, qual é a avaliação que fazes? Bem, não quero acreditar muito nesta questão de Jeremias Simão ter passado, se calhar ter trabalhado por uma outra entidade, porque afinal no país só temos uma entidade que regula o futebol, por enquanto, é só a FAF. Agora, podia haver pessoas fora da FAF que o Jeremias partilhava com ele informações que se calhar não deveriam ser tornadas públicas naquela altura, se calhar, até ali.
Logo, não vejo aqui uma outra instituição com a qual Jeremias pudesse conspirar essa direção. Logo, o elemento que eu trago aqui é o facto de saber que Jeremias foi afastado ou exonerado porque, nesta altura, ele já não faz parte ou já não se revê no projeto de Mas quem não se revê? Quem não se revê, o exonerado ou o que exonerou? Não, o exonerado já não se revia nos últimos tempos no projeto de Artur e logo foi exonerado? Anuiu uma provável lista também. Ok. Exatamente. Provavelmente deverá ser de alguém que já também fazia parte. Associa-se muito com o candidato do povo. Exatamente. Com o suposto candidato do povo, não é? Mas suposto por quê? Não, candidato do povo, quando está a dizer povo, candidato do povo, porque eu faço parte deste povo angolano e eu, em momento algum, pedi algum candidato para a federação. Logo, preciso ver quem é este povo que Jorge, não, tem que haver algum respeito, não é? Mas calma aí, vamos lá rever isto. Norberto de Castro assumiu-se como candidato do povo. Falou N vezes de que só abraçou esta causa por ter sido a vontade do povo angolano. E a pedido deste povo. Sim, eu faço parte deste povo angolano. E eu, em momento... Se calhar você não faz parte do povo angolano a que ele se refere. Mas o povo angolano, para ele, que é deve haver outro. O votante? Pode haver outro. Não, eu faço parte do povo angolano. Só não porque está a ver, Moquim, se ele fizesse referência à população, talvez fossem buscar a população votante. Exatamente. Agora, povo angolano, se calhar há outro povo angolano. É o Decabindo com Nene, dos quais nós não somos parte. Exato. Porque, de facto, se calhar foi nessa perspectiva, ele estar a trabalhar nesta altura com o Artur, para depois partir para uma outra lista, e isto aliás, vir ao vai dizer... conhecimento de Artur, claro que qualquer um que estivesse em frente de qualquer instituição teria também a mesma atitude. Logo, ainda neste tema, antes que esqueças, por favor, há quem defende que o Jeremias Simão é, se não, o coração da Federação Angolana de Futebol. Porque ele está naquela casa há muitos anos, conhece tintim por tintim, assim, é o quadro da Federação, conhece tintim por tintim o Conselho Técnico e é ele o elo de ligação direita com as APFs e com os clubes. E há quem ainda diz que foi o Jeremias Simão e a sua equipa que colocaram a Artur Almeida Silva ali, por via dos processos de sensibilização da massa eleitoral. Olhando para esse aspecto, e aqui disse muito bem o Jorge, porque não temos aqui outros elementos, estamos aqui a vaguear em possíveis dados ou elementos que vão circulando pelas redes sociais e pelos outros círculos em que a gente vai fazendo presença. Qual seria a grande margem de riscos, ou qual é o perigo que o Artur Almeida comete ou está envolvido ao afastar o Jeremias numa altura em que é de facto, ou considera-se o coração do processo de ligação entre os candidatos ou a federação, as APFs e os clubes? Olha, olhando para essa perspectiva... Okay. Antes de ir para responder essa questão, deixa discordar aqui com algo que disseste, que é Jeremias Simão, se calhar, e seus pares que colocaram Artur Almeida e Silva na federação. É um argumento que rola muito no nosso círculo. Porque a Artur Almeida e Silva também pode se considerar um ativo da própria federação. Está na federação há largos anos. Já andou lá no tempo do presidente Justino Fernandes, numa das vice-presidências. Foi candidato que concorreu contra o presidente Pedro Neto. Não, mas aqui estamos a falar do aspecto bastidores. Do aspecto bastidores. Vem com o seu projeto de um dia. Essa intenção de Artur Almeida de Silva assumir a presidência da federação é antiga. E antiga, eu quero acreditar que também, pelo tempo que passou pela própria federação como vice-presidente, também conhece os meandros daquela casa. Não é bem verdade que seja assim. Agora, o Jeremias Simão é o elo de ligação com as APFs, sei lá, com os clubes, em detrimento da própria função que exerce dentro daquela Mas direção. isso não dá-lhe poderes ou competência para ter o filiado em mão?
Bem, Ao contrário do presidente, quem mais lida com os filiados? não, mas é sempre sobre uma autorização. Ele lida com essas entidades que fizemos aqui referência. Jorge, não sei se estamos a perceber a mesma coisa. Eu de facto estou a entender o que é que o Paulo quer dizer. O que o Paulo quer dizer mas é o que é que o Moquinto está a querer dizer? Não, o que o Moquinto quer dizer é que a relação que o Jeremias Simão tem com os clubes ou com as associações é uma relação autorizada. E é de facto autorizado? Naturalmente, porque por força da atividade que ele presta, não é? O presidente da federação autoriza-lhe a que ele, no desenvolvimento dessa atividade, consiga manter contato mais próximo com os clubes e com as associações. Agora, há aqui um aspecto importante. Sendo Jeremias Simão o coração da FAF, não aconselharia ninguém a levá-lo para a sua lista. Porque se a FAF é o doente que todo mundo considera, quer dizer que o problema da federação está com o Jeremias Simão. O coração da federação é o Jeremias Simão. O Jorge está a levantar um outro elemento. Levar o indivíduo que é o coração, mas um coração doente, para a minha lista, não é, o Arthur até nessa altura está a fazer muito bem, está a largar-se do doente. Jorge, o elemento coração, se calhar eu trouxe aqui apenas para facilitar a percepção daquilo que eu quis transmitir. É perfeitamente isso que eu estou a entender. Mas também consideras o Jeremias o coração? Não, a Federação Angolana de Futebol, na minha perspectiva, tem como coração o presidente. Quer dizer que tudo quanto vive a Federação hoje... O coração da Federação é o presidente. Os outros são órgãos auxiliares ao presidente. Sim, porque não é? o presidente do departamento... E prova disso mesmo é que os insucessos e sucessos da Federação são atribuídos ao presidente. Para ti, o presidente Artur Almeida Silva tem ainda argumentos para uma possível recandidatura? Todos têm. Por quê? Todos têm, porque... Não, estou a falar da recandidatura. O único que vai se recandidatar aqui é ele. Para a recandidatura tem. Por quê? Porque ele tem um projeto que ele defende que, na continuidade, ele poderia eventualmente corrigir os erros que praticou ao longo desses 4 anos e fazer melhor nos próximos 4. O que não quer dizer que eu seja solidário com essa visão de Arthur, porque eu sou do tipo de pessoas que detesto exposição, sobretudo pela negativa. Eu defendo sempre que devemos recomeçar. Recomeçar significa o quê? Não tendo conseguido alcançar, é necessário abrir espaço para outros e nós começarmos um desafio novo. Mas se a perspectiva dele é manter-se exposto como está, porque, na verdade, a imagem de Arthur nesse momento não é boa, porque há muita polêmica em torno da sua gestão e prova de que há mesmo muita polêmica. É o tal problema de considerarem, por exemplo, o Jeremias Simão um conspirador de longa data, mas que o Arthur ao longo do tempo o manteve. Quer dizer, que o argumento só percebeu agora. Só agora é que percebeu. Quer dizer, um conspirador que está consigo há 4 anos e que você não o conhece, você falhou. Bem, mas, olha, Jorge, desculpa lá para não te interromper. A ideia é não nos prendemos muito tempo nessa, porque temos outros assuntos a serem também aqui levantados, mas como pediste a palavra e é a ti mesmo que vou fazer o passe, para abordarmos o elemento da suposta irregularidade de uma possível candidatura do Norberto de Castro, considerando o vínculo que tem com o atual mandato. Foi eleito, abandonou o barco e disse que por esta razão não tem aqui bases legais que é para poder avançar com uma candidatura. Foi eleito nesta lista como vogal de direção, nomeado também como um dos vice-presidentes do futebol nas comunidades, salvo erro. Depois de algum tempo, não se revende algumas situações. Algum tempo não, quer dizer, o tempo sim, mas aquilo foram alguns dias ou algumas horas, né? É algum tempinho. Não se revia em algumas decisões tomadas pelo presidente da federação, preferiu abandonar o barco. A própria direção da federação nunca veio a terreiro, ao longo desse tempo, justificar realmente as razões que tiveram na base do senhor Norberto abandonar o barco. Mas existe algum elemento que lhe impede de candidatar-se? Não se encontrou nele alguma
alguma situação que o comprometesse, Aniceto, Não é? existe algum elemento que lhe impede de candidatar-se? não existe. Existe. Legitimamente não existe. Então vamos ficar entre existe e não existe. Não Vamos existe. ver. Não existe porque da própria lei. As associações desportivas. Quando tu fazes referência ao abandono do barco, ele não abandonou o barco. Ele se disposicionou mantendo-se no barco. Porque ele disposicionou-se mantendo-se no barco significa o quê? Ele se demitiu do cargo de vice-presidente para o futebol, que era um cargo onde ele foi nomeado. Entretanto, ele não apresentou demissão ou indisponibilidade no cargo de vogal onde ele foi eleito. Ele mantém-se vogal da face. A semelhança, ou seja, no sentido oposto, fez o Macaia. Quando colocou, pediu uma carta, fez uma, por via de uma carta, pediu um tempo de ausência, legitimou a sua ausência e depois, acautelando o tempo, regressa. O Norberto, ele é vogal da Federação Angolana de Futebol. Não, mas sendo vogal, ainda assim, sendo vogal, tem legitimidade para candidatar-se. Não tem legitimidade em função da situação de abandono. Não, mas isto é algum crime? Não, temos que olhar para, aquilo não, que diz a lei. A minha questão está associada à lei. A lei só afasta aqueles que, ao longo deste período, tenham cometido algum crime desportivo, tenham respondido em tribunal por algum crime desportivo. Fica aqui um desafio para os nossos seguidores, não é? Aproveitando a oportunidade para consultarem a lei, que é para depois então apurarmos se de facto o Norberto de Castro tem ou não legitimidade para candidatar-se em função daquilo que foram os pronunciamentos, quer do Muquinto, quer do Jorge Falcão. É claro, é de facto muito importante que nós olhemos para aquilo que a própria lei das associações desportivas faz referência no tocante a eleições, não é? Os impedimentos, inclusive, para que este ou aquele candidato não concorra. Mas o que é bem verdade é que Norberto de Castro é membro da Federação Angolana de Futebol na condição de vogal. Não é? Agora, a vice-presidência, como eu disse há pouco tempo atrás, é um cargo de nomeação. E ele saiu da federação num cargo onde era nomeado. Entretanto, até onde sei, não apresentou demissão nem pretensão de se demitir como vogal da Federação Angolana de Futebol. Fazendo aqui um enquadramento com essa questão do Norberto, como é que nós podemos enquadrar aqui o elemento Dino Paulo, que também recentemente oficializou a sua pretensão em candidatar-se, bem como do Dino Paulo, bem como do Macaia, mas olhando mais para o elemento Dino Paulo, que também foi um elemento que fez parte da campanha, foi aqui também durante algum tempo membro da direção da gestão do Artur Almeida Silva como diretor executivo, e que de lá para cá também abandonou o barco, então deixou o Artur na caminhada. Não sei, aqui não tenho propriedades para falar se de facto cumpriu com os processos normais ou não, também aqui é uma irregularidade. Aqui o problema que se coloca vai ser o mesmo. Dino Paulo foi eleito ou nomeado para um dos cargos. Também não surgiu como vogal? Também surgiu, também surgiu como vogal. Não, temos que saber agora, temos que ter certeza se de facto foi vogal. Se foi vogal e o procedimento foi similar ao de Norberto, o tratamento é o mesmo. Aqui então começamos a deixar Artur Almeida Silva a se isolar na corrida. Na probabilidade de haver alguma irregularidade no aspecto Norberto de Castro e do Dino Paulo, fica apenas aqui o Nando Jordão, que ainda nem sequer avançou com alguma possível candidatura, porque nós estamos aqui a fazer menção apenas daqueles que já oficializaram. Oficializaram não, quer dizer, já serão aqueles público, que manifestaram a pretensão. Porque temos ali ainda o Tony Estraga, que ainda continua no silêncio autêntico, temos também o Nando Jordão, que durante muito tempo especula-se ser o cabeça de lista daquilo que é um projeto desenhado por o Tony Costa, que foi até então presidente da Associação de Futebol de Benguela. Nesta margem, estamos aqui a desenhar mais 4 anos para o Artur? Bem, havendo esse conjunto de impedimentos
por parte de candidatos que seriam, eu estou a dizer, havendo, não é? Esse conjunto de impedimentos por parte de candidatos que nós estamos a olhar como potenciais concorrentes na perspectiva do combate cerrado a Artur de Almeida e Silva, naturalmente que se abriria uma estrada, uma autoestrada para que Artur fosse reconduzido. Entretanto, não podemos de maneira nenhuma deixar de admitir a hipótese de que às vezes o indivíduo que pretenda se candidatar e que não seja hoje considerado como um gigante, não possa vencer as eleições. É provável que apareça alguém, não sendo dos habituês nesse tipo de processo, ou dos que já manifestaram, e que ele chegue com um projeto e a pessoa diz, a partir para a recondução de um projeto que já deu o que deu e parece que não vai dar certo, preferíamos, se calhar, começar uma coisa nova e arriscar ir para outro lado. Olha, quero acreditar que os indivíduos que nesta altura abandonaram Artur, certamente por terem outras ambições, porque era de todo importante, se calhar, avaliar durante estes 4 anos o que o Artur andou a fazer. Porque a ideia que está a ficar aqui... Não, mas já falamos sobre isto na edição passada. A ideia que fica aqui é que ele não andou a fazer nada durante este tempo. Não, nada. E é importante também nós pensarmos o seguinte: se Artur Almeida e Silva andou a falhar ao longo desses 4 anos, é com esses senhores que hoje querem assumir também a federação. Lá estiveram todos lá. Não há aqui alguém que esteja imáculo das situações má que o nosso futebol viveu ao longo desses 4 anos. Logo, todos eles têm responsabilidade. E aqui aproveito chamar a atenção aqueles que defendem que são pelo futebol. Me parece não haver esta verdade, não haver este consenso que as pessoas são realmente pelo futebol. As pessoas são pelos interesses pessoais e não pelo futebol. Porque se na verdade tivesse-se a trabalhar para o futebol, a perspectiva teria sido outra, porque Artur teve grandes problemas, teve dificuldade. Hoje está-se a falar de dinheiro, que andou a receber dinheiro já na ponta final do seu mandato, e no passado teve dinheiro. E é um elemento que Artur lutou com ele ao longo desses anos. Vou lhe cortar por duas razões. Primeiro, porque estamos acima do tempo para o intervalo. Temos de dar aqui espaço e vida a quem acredita no nosso programa, no nosso espaço, a quem de facto injeta aqui alguma coisa para manter isso vivo. E segundo, porque começo a perceber que estás aqui a fazer um papel de advogado do Artur e não é essa nossa responsabilidade. Longe de mim. Mas acima de tudo, penso que, mais uma vez, obrigado a quem está conectado a esse espaço. Lembro que nós estamos a flutuar sobre a margem do rio Kwanza, no restaurante Xilala, o único, até o momento, que se assume como restaurante flutuante. Se assume não, de facto é o único restaurante flutuante em Angola, sobre apoio, aqui mais concretamente da Matel Prestação de Serviço e da Jante Seguro, que se associam à nossa marca, ao nosso trabalho como investidores, como publicitários, como patrocinadores, para que isso então torne-se real e chegue até ao nosso consumidor. Na segunda parte vamos falar mais sobre os aspectos ligados aos clubes da APF, concretamente a APF do IS, que recentemente reelegeu, não é? O termo é esse, o Agostinho Neves como presidente, bem como as possíveis eleições do Interclube e a logomarca do Petro de Luanda. Até então, mantenham-se ligados, um intervalo curto e muito breve mesmo, para terem apenas contacto, para poderem apenas beber água e verem aí vale a pena apostar nesse serviço. A Media Claque apresenta Revista Claque Magazine. Reserva a página para o seu negócio. Brevemente nas bancas. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. Contactos: 922 31 82 56 912 91 64 50 ou ainda para o 912 27 82 81. E-mail comercial@claquemagazine.com. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano.
Sejam bem-vindos a essa segunda parte do nosso espaço. Para quem acaba de se conectar, esse é o programa Fora de Jogo da Claque TV, que tem o apoio condicional da Claque Magazine e patrocínio da Jante Seguro, Material de Prestação de Serviço e do restaurante Xilala, que na verdade é o restaurante que nos alberga aqui na margem do Rio Kwanza, mais concretamente no Calumbo. A quem aproveito a oportunidade para convidar-vos a visitar esse espaço. Na primeira parte falamos sobre os elementos ligados à Federação Angolana de Futebol, mais concretamente sobre a exoneração do então Presidente do Conselho Técnico, Jeremias Simão. Falamos também um bocadinho sobre as probabilidades ou possibilidades legais de uma candidatura de Norberto de Castro, de Dino Paulo, bem como da possível conspiração a nível da Federação Angolana de Futebol. E na segunda parte vamos falar do Interclube, do Petro de Luanda, que trocou mais uma vez a sua logomarca, bem como das eleições na APF do IS, a quem vamos então dar o pontapé de saída nesse espaço, nessa hora. Jorge, Aniceto, o Agostinho Neves foi reeleito presidente da Associação Provincial de Futebol do IS com uma vantagem de 5-1 sobre o seu principal rival, que é o candidato da lista B, o Quinito. É uma eleição que surgiu muito, ou foi muito feita na base de tumultos, na base de muito barulho, na base de muito contraditório, inclusive no dia do voto, que foi no sábado 27, houve um disse e não disse, um agarra daqui, agarra dali, muito porque fala-se de ter havido algumas irregularidades no próprio processo. Como analista e como homem do futebol, qual é a apreciação que faz em torno desse processo nas eleições do IS? Bem, primeiro dizer o seguinte, infelizmente em todos os órgãos, em todas as órgãos sociais, federações, associações, enfim, desde que haja mais de um candidato, as polêmicas surgem sempre. E falamos há bem pouco tempo da situação da própria Federação Angolana de Futebol. E o IS, com 2 candidatos, não fugiria à regra. As polêmicas começaram muito antes do próprio ato, onde inclusive um dos presidentes do clube havia invocado mesmo o suborno a alguns por parte do outro candidato, no caso concreto o candidato vencedor, ter subornado alguns clubes para que votassem. Mas em ato eleitoral o suborno é legal? É um elemento normal? Bem, não se pode, claro, torna já o ato... torna o ato... Suborno é suborno. O suborno é sempre punível, o suborno ilegitima. Mas o que é que nós chamamos de suborno, por exemplo, nesse caso concreto, nessa PF do IS? Bem, dar equipamento a um clube, comprar bolas, ajudar com condições mínimas do clube, né? Mas te lembras, e aqui se calhar o Jorge até, lembra-se de alguma eleição que não tenha havido aqui alguma oferta de alguma camisola, de um chapéu, de um rádio, de uma bola, que é para convencer o eleitorado? Sim, mas isso... Eu acho que Não, estou vontade. as eleições elas têm regras. E quando não existem determinado tipo de proibições, existe permissão. Agora, quando se coloca aqui o problema de subornar, foi o que eu habitualmente faço referência, não se usa essa palavra com essa leviandade toda, porque suborno é crime. E aqui não havíamos de colocar só o problema na perspectiva da ilegitimidade da votação. Não. Tínhamos que conduzir o problema olhando inclusive para a prática de um crime. Sim, mas a minha questão é, lembras de algum ato eleitoral com uma dimensão como tal, que não tenha havido aqui esses elementos que agregam aqui a sustentabilidade do suborno? Mas o suborno é resultado de quê? O suborno que se levanta aqui é de camisolas que se ofereceram, de bolas que se entregaram durante a campanha. Isso assim é que é suborno. De dinheiro para ir comprar bola. O suborno é isto. Não, mas o que, por exemplo, se for o isto, presidente invoca é a tal... Se for isso, eu não encontro aqui elementos associados a suborno. Então, não havendo elementos associados a suborno, e aliás até a eleição já passou. Já passou.
Qual é a análise assim rápida contigo mesmo? Qual é a análise que nós podemos fazer em função dos 4 anos que se avizinham para o novo mandato do Agostinho? Olha, Agostinho, acredito que vai trabalhar no seu projeto de continuidade. Sabemos que Lembrar que não teve competição interna é importante aqui também trazer outros dados. nos 4 anos passados. Durante esses 4 anos, para além de não ter havido, o negativo se calhar é não ter havido a tal competição interna, não é? E outro elemento, não ter relações direita com o seu principal, se calhar o termo principal não se aplica aqui, mas com o associado mais visível, que é o Santa Rita. Exato, este é um outro aspecto, mas é importante também nós dizermos que ao longo do seu mandato de 4 anos, colocou-se também sempre em causa o facto dele não residir no IS. Ele é do IS, isso faz alguma diferença? Vive em Luanda, mas está no IS com regularidade. Faz alguma diferença isto? Prova disso, não, é um dos elementos que a outra lista também evocou. A prova disso, aliás, durante esses 4 anos teve um aspecto muito positivo. O IS, a associação do IS, a APF do IS, ao longo desses anos todos, nunca teve uma sede. Aliás, falou-se também que ele também conseguiu transformar a associação numa unidade pública. Exatamente, é um outro aspecto positivo que ele conseguiu. Então, eu acredito que os clubes, nesta altura, devem estar preocupados em fazer a sua parte, porque não se aceita, por exemplo, haver uma equipa no IS que vai disputar agora pelo segundo ano consecutivo o Girabola e não ter futebol de formação. Isso não é problema do presidente da APF, é problema do presidente do clube. Não, é o presidente do problema da APF que permite que esse clube participe. Não, mas é justamente aqui onde está o tal grande problema entre as duas pessoas em causa, o Sr. Zolani e o Sr. Agostinho. Um dos grandes problemas é que eles têm este. Eles têm ali uma briga como se fosse dois elementos lutarem para a mesma senhora, né? O presidente Agostinho diz que a equipa dele não tem legitimidade para fazer girabola, não tem legitimidade para poder... Mas ali, Jorge, e falaste aqui de haver alguma responsabilidade do presidente da associação. Nesse aspecto em particular, não é a federação que deve fazer cumprir isto? Não, como é que ele se inscreve? Aliás, o Agostinho disse que o Santa Rita não se inscreve a partir da associação. Se não se inscreve passa tudo a partir da federação. Então, e é um dos problemas que também associou o problema que o Jeremias teve. Jorge, este é um outro, de facto, este é o grande problema. E este problema recai já à própria Federação Angolana de Futebol. Nós estamos recordados que o ano passado, na altura da inscrição desta mesma equipa, veio direito para Luanda, veio fazer a inscrição de Sim, forma mas é um dos casos que levou os problemas do Jeremias Simão. Não é? É um dos casos que começou a dar ali alguns disse não disse. Todo, a associação aqui para mim não conta, eu vou diretamente a Luanda e resolvo este problema. Mas não será por causa do diferendo que tem com a associação? Não, o diferendo nunca é com a associação. É com a pessoa, não é com a pessoa. instituição. Um outro tema que tem estado aliás, foi muito falado ao longo da semana, é as eleições que se avizinham no Interclube, que pela primeira vez no seu histórico tem dois candidatos. Tem dois candidatos não, né? Sim, 2 candidatos, que foi agora feito a Assembleia, e fala-se do senhor Canelas, não é? Canelas e do Camulós, que até então vice-presidente. O Canela também já fez parte dessa direção, como um dos vice-presidentes, não era numa traçó, e o Camulós, que foi até então também um dos vice-presidentes e também chegou a ser secretário-geral. A certeza é que o Álvaro Simões fica pelo caminho. Aliás, agora fala-se muito da probabilidade dele encabeçar a futura Liga Profissional de Futebol de Angola, mas olhando para esses 2 elementos, o Canelas e o Camulós, e a grandeza fantasma que o Interclube ostenta no desporto nacional, com particularidade ao futebol. O que é que esses 2 elementos podem agregar, ou que vocês esperam vir ser agregado ao Interclube na dimensão dos 2 nomes? Olha, eu acho que, por força das rotinas, o Camulós está com uma ligeira vantagem com relação ao outro. Porque Canelas é um retorno
quando o Camuloj está presente. Entretanto, há pessoas que associam Camuloj ao basquete. Exato. E isso, se não for olhado com alguma profundidade, também poderia prejudicar o próprio Camuloj, até porque o rosto dos clubes em Angola, regra, é o futebol, do qual Canelas penso ter sido vice-presidente. Sim. Não neste mandato, mas em mandatos anteriores. Entretanto, eu ainda acho também que vai ser uma luta de facto bastante renhida, mas que, olhando assim muito superficialmente, me parece que Camuloj tem mais hipóteses de vencer por força da tal rotina, da atividade que ele vai mantendo. Vai ser uma espécie de uma sequência de um trabalho De um do Alves Simões. projeto com Alves Simões. Daí que Canelas deverá fazer um esforço muito grande no sentido de convencer o eleitorado e parceiros para que ele consiga vencer as eleições. O caso do Interclube assemelha-se àquilo que é o caso Petro de Luanda Sonangol? Ou seja, Interclube e o Ministério do Interior? Bem, tanto o Interclube como o Petro de Luanda, 1 de agosto, têm uma particularidade, né? Têm algo em comum. O facto de serem clubes adstritos a instituições públicas, não é? Recebem, sabe-se que recebem alguma parte vinda mesmo do próprio orçamento dessas instituições e que faz com que esses clubes tornem-se clubes públicos. O estranho para mim é o facto de ter surgido 2 candidatos no Inter, quando, por exemplo, no Petro defende-se que quem indica o futuro presidente é o sócio maioritário, no caso em concreto. No Petro vamos falar do Petro. Exato, não, quando falamos do logotipo. Okay. Exato. Este exercício que o Inter vai fazer agora, de facto, demonstra haver alguma democracia dentro da equipa, dentro do clube. A tal democracia que o Jorge no início falou de ser algo ligeiramente de fachada. Mas ainda assim estão lá os 2 candidatos e cada um vai apresentar os elementos com o qual vai contar se ganhar o pleito. O estranho nisso tudo é o seguinte, até onde sei, o projeto Interclube é um projeto do Ministério do Interior, não é um projeto do presidente. Mas e onde é que está o segredo? Onde é que está o segredo do Interclube, apesar de ter aqui uma dimensão de um grande clube, de um grande interclube, no sentido real, mas parece uma equipa pequena? Bem, se calhar vai faltando um pouquinho de mais dinamismo no próprio Interclube, vai faltando algumas estratégias, porque o Interclube é dos clubes na nossa praça que tem tudo para poder andar com pés próprios. Repare que aquilo que o 1 de agosto está a fazer hoje, o Petro ainda não começou, o Inter já fez há algum tempo, mas também fez algo que não consegue tirar partido do grande investimento que fez, porque não se aceita a dimensão que tem o Interclube, não conseguir ter só, por exemplo, encher ou colocar metade do seu estádio com adeptos verdadeiros do próprio Interclube. Repare quando há um jogo Petro 1 de agosto, Petro ou Inter 1 de agosto. Há mais parece adeptos o Inter da equipa fica a jogar fora, né? Exatamente. Então, o Inter, seja Canelas ou Camuloj, se vencer qualquer um deles que vencer as eleições, acredito que qualquer um deles tem tarimba para fazer boa coisa para essa equipa, que olha muito também para os próprios sócios do clube, não é? Não podem adormecer pelo facto de receberem alguma coisa vinda da direita do Estado, que sigam. Vimos aqui um bom exemplo, por exemplo, no programa passado, onde ouvimos do presidente honorário de mesa de direção do 1 de agosto, assumir que o 1 de agosto consegue, via sócios, angariar milhões. Mais de 400 milhões. É estratégia. Isso é estratégia. Isso não aconteceu por acaso. Alguém teve que sentar e pensar como é que vamos conseguir. Quem são os polícias que se revêem com o Inter? Quem é a população que não está na polícia, mas também que se revê no Inter? Vamos buscar essas pessoas. Tem algum 300 que não se revê no Inter? Bem, aliás, há muitos exemplos Há muitos exemplos desses. Existem polícias que não se revêem no Interclube. Assim como militares no 1 de agosto.
Exatamente. Tem foi homens aqui na explicado. Sonangol, homens na Sonangol que não se revêem ao Petro de Luanda? Naturalmente. Bem, No Interclube, vamos em falar do particular. Petro de Luanda, meu amigo. Em menos de 4 anos, o Petro de Luanda mexe na sua imagem. Especialistas defendem, e eu também vou pelo mesmo diapasão, de que a imagem de uma instituição é um cartão postal que não se deve ser tocado a bel prazer. Aliás, olhando aqui para as grandes instituições, quem fala, por exemplo, do Just Do It, associa-se logo com uma marca, é apenas a título de exemplo, e o Petro de Luanda, como 1º de agosto, só por via da sua logomarca, por via das cores do equipamento, a nível nacional, facilmente identifica-se de quem se trata. Ao contrário de um ou outro clube a nível da nossa praça. Mas o Petro 1º de agosto tem essa particularidade. Esta mutação na sua imagem ou transformação que o Petro vai fazendo na sua logomarca, o que representa? O que o Petro quer transmitir? Sabemos que a última logomarca que usa até então foi muito protestada. Aliás, houve na altura um abaixo-assinado de adeptos a protestarem aquele logotipo. Subentende-se que a direção concordava que aquele não era o mais correto. Aliás, houve uma altura que elementos afetos da direção do Petro de Luanda disseram ao público a dizer que era mais uma vontade da entidade patrocinadora e não exatamente dos seus dirigentes. E na Assembleia que agora aconteceu no sábado, decidiu-se então a alteração do logotipo. O que é que vocês querem, ou o que é que vocês acham que o Petro de Luanda quer transmitir? Qual é a vossa apreciação em torno disto? Olha, deixa primeiro. Estamos a brincar de ping-pong? Deixa aqui antes parabenizar a direção do Petro de Luanda pela decisão. Dizer que o recuo também faz parte da estratégia. Disse e muito bem que quando da alteração da logomarca do Petro de Luanda, ao longo desses 4 anos, o presidente Tomás Faria lidera o Petro, aquilo essa situação mereceu muita contestação. Mas acho que aquilo durou uns 3, 4 meses, não? Exatamente, mas depois os adeptos se acostumaram-se. Houve polêmica, não tiveram que se acostumar porque houve um posicionamento do próprio sócio maioritário que diz que o que eu quero é isso e ponto final. Mas não foi afinal um ponto final como tal, como mandamos aqui a dizer. Se calhar foi um aguardo, o que está feito por enquanto está feito, nós lá para frente vamos tentar corrigir esta situação. E lá está, não voltou no formato inicial, aquele que nós conhecemos do Petro dos anos 80, 90, mas procuraram adequar aquele formato, mas muito próximo. Aqui há um casamento entre o antigo e o atual. Exatamente, aqui um casamento, uma combinação. Volta aquela plataforma, é assim que se diz, aquela estrutura do petróleo, volta o Atlético, porque no logo passado só tinha Petro de Luanda. Não, Petro de Luanda nem tinha Laude, não havia proposição, agora também não tem. Vamos dar benefício de dúvida de que quem timbrou aquilo quis escrever Petro de Luanda. Mas agora volta o Petro Atlético de Luanda, porque até sabemos que o Petro é uma fusão de 2 clubes e o patrocinador, não é? O tal petróleo, o Atlético, o clube que deu origem ao próprio Petro Luanda, e o Benfica. Dali a razão das 3 cores, o vermelho, o azul e o amarelo. Tanto é que na altura em que alterou-se o logo do Petro, inclusive no equipamento do Petro também foi retirada uma cor. Tanto é que nós começamos e dizia-se por fora, em várias hostes, de que tornou-se o ducolor e não o tricolor. Hoje, felizmente, volta o Atlético, que faz parte da existência na sua criação, na criação do próprio Petro de Luanda. Isto, de alguma forma, leva-me a parabenizar a própria direção por este recuo, tendo dado, pelo menos, ouvido aos sócios.
Isto é de todo importante também frisar isso, porque ao contrário estaríamos aqui novamente a dizer a direção não deu Mas ouvido aos esse logotipo foi presente aos sócios, essa proposta, com quanto tempo de antecedência? Bem, houve um concurso e esse concurso foi tornado público pelo Petro Luanda para que se criasse a nova logomarca do Petro Luanda. E isto começou o ano passado e até esta fase da... Não, está bem. O resultado do concurso, depois abriu lugar a que o logotipo vencedor fosse a discussão. Este é outro assunto. Discutiu-se tudo na Assembleia. Na Assembleia, aquilo foi uma Assembleia... Completamente não, errado. Foi uma Assembleia Geral Extraordinária. Completamente errado. Então, onde é que tinha de ser uma Assembleia Extraordinária, onde o elemento principal da discussão fosse o logotipo. Porque quando você tem uma Assembleia Geral Extraordinária, onde fala de logotipo, fala de prestação de contas, fala de candidaturas, Então, naturalmente que alguma coisa vai passar sem a importância que tem. E o logotipo era o elemento mais fraco a ser discutido ali. E pelo contrário, se calhar era dos mais fortes. E vou lhe que merecia mais atenção. dizer, não vai passar muito tempo, vai aparecer uma corrente de adeptos que eventualmente vai dizer que aquele logotipo também não é o que está correto. Insatisfeito aparecem sempre. Não, mas nós não podemos olhar para essa perspectiva. Há um elemento, desculpa, Jorge, e se calhar fazemos aqui um recuo no caso do Interclube, porque mencionaste o elemento Assembleia no Petro de Luanda. Foi também motivo de algum descontentamento o facto de que o Interclube ter fechado portas aos sócios no ato da Assembleia, alegando que o espaço era pequeno, ou é pequeno, e que foi no local habitual e que não tinha condições para receber muita gente. Houve aqui algum protesto de alguns adeptos, que já não são muitos que o Inter tem, não é? Mas era para enquadrar aqui com o elemento que o ancião diz. Faz algum sentido, em ato de Assembleia, serem vetados alguns sócios? Não. Ou estamos aqui a olhar para o elemento atual não, com a Covid? É o tal problema. Covid de quê? Que Covid? O elemento Covid aqui não se coloca, porque nós podemos realizar a Assembleia do clube no estádio de futebol. Nós podemos realizar a Assembleia no estádio de futebol. É aberto. Não, mas há um limite, não é? Há um limite. Você não pode colocar mais de 150 sócios. Não. E o Interclube tem mais espaço aberto, ele pode levar até 1.500 pessoas. Espaço aberto. Sim. Não, calma, espera aí. Jorge, você pode levar mais de 1.000 pessoas no espaço aberto, por que não estamos com a prática desportiva? Tem a ver com as equipas? Qual a prática desportiva? Ou dos jogos? Não, o grande problema da prática desportiva tem a aberto, ver com o contato, contato entre as pessoas. E por que na Europa, mesmo tendo jogo desportivo, não está a ter adeptos? Porque eles acham que não há condições de biossegurança que garantam a presença dos adeptos. Voltando ao Petro O ato de Luanda, eleitoral é o único, não é? O que achaste da logomarca? Do Petro? Eu continuo a achar que o vermelho só se tiver a ver com a fundação. O vermelho é muito pouco representativo no Petro de Luanda? Não tem representação nenhuma. O vermelho no Petro de Luanda representa o quê? Quem? Fusão entre Benfica. Qual fusão? Não há fusão. Não, mas a nível de cores, a nível de Qual fusão equipamento, que houve? a nível de cores, no alternativo aparece o vermelho? Tem alguma predominância? Já teve. Eu já vi, lembro-me ter visto o Petro de Luanda com o branco e o vermelho, se não me engano. Nos dias de hoje. Aniceto, o que você chama de fusão, eu chamo de aproveitamento, de oportunismo. Por que oportunismo? Sim. Por força da situação política vivida na altura, determinados clubes caíram numa situação de quase moribundos. Foi o caso do Benfica. Determinadas pessoas precisavam de criar um clube novo. Essas pessoas eram do Atlético. O Atlético não tinha instalações. Automaticamente lançou-se mão às instalações do Benfica de Luanda. Em nome de fusão? Em nome de fusão, não é? E criou-se o Petro Atlético de Luanda. Tanto é que se você for perguntar aos adeptos do Petro, muitos deles, ninguém sequer tem noção de ter existido alguma vez um Benfica de Luanda nessa história. Não tem. Fala-se muito do Atlético, mas muito Não pouco, se fala do muito pouco Benfica. do Benfica. Muito pouco Quer dizer do que o Benfica simplesmente serviu
como instrumento para se tomar. Qual é o nome que atribuíste? Em vez de fusão? Oportunismo. Oportunismo. Sim. Olhando para o elemento oportunismo que o Jorge atribui aqui àquilo que o ancião chama de fusão. Perdão, que o quinto. Eu acho que também aos poucos também vais assumindo o jogo. Está já a acionar, né? A acionar, né? Bem, qual é de facto a apreciação que temos nesta nova logomarca? Vai haver necessidade de gastar, investir mais em papel timbrado? Vai haver necessidade de novo equipamento? Nova decoração dos seus meios, em que de facto é representativa a marca? Há de facto aqui uma necessidade de termos custos extra quando já estamos diante de uma situação de crise? Não, nós podemos até fazê-lo de forma faseada. Sim, porque, por exemplo, para os documentos oficiais do Petro Atlético de Luanda, e uma vez reconhecido o logotipo, hoje, por via das novas tecnologias, não se gasta muito dinheiro para aquilo, né? A folha só vai trocar o time, vai meter outro time e aquilo avança. Com relação ao equipamento, por força dos custos mesmo, o Petro pode ir usando e ir substituindo à medida que o tempo for passar o equipamento com o novo logotipo. Não há necessidade de... Mas aqui não estamos diante de uma confusão no consumidor? Mas o presidente Tomás Faria, por exemplo, disse que sustentou a existência do outro logotipo com alguma arrogância e autoridade por parte dos elementos que antes mandavam na empresa. E o combate às ditaduras é prioridade. Se aquela logomarca foi produto da ditadura, então se quisermos mudar, temos que alterar. Meus amigos, nós estamos na reta final do nosso espaço. Há um outro elemento que eu quero convidar-vos para uma reflexão. Tem muito a ver com o elemento Covid e a situação atual. Aliás, o Jorge avançou no início. Tem a ver com a necessidade de haver um pronunciamento do Estado em relação ao regresso às práticas desportivas. E no final, também gostaria que fizessem aqui uma deixa em relação às probabilidades que temos de termos o Ari Papel para um regresso ao futebol exterior, o Nelson da Luz, e esse facto que consumou-se agora com o internacional angolano, o Núrio Fortuna, que transformou-se no segundo jogador mais caro da história do futebol nacional, ao transferir-se entre os futebolistas angolanos, ao transferir-se de uma equipa para outra, aqui no caso concreto para o Ghent, na Bélgica, e é também na Bélgica a segunda maior contratação do mercado doméstico. Começando pela questão do governo e a Covid. Bem, eu acho que se houve da parte do governo um pronunciamento com relação à não realização de cultos, com presença de crentes, esse mesmo pronunciamento devia existir ou deve existir com relação à prática da atividade esportiva, até porque, à luz daquilo que é o decreto presidencial, desde ontem, né, penso, a prática pode tomar... Não, ontem não, desde sábado. Desde sábado. Dia 27. Desde o dia 27 é que essa prática pode, de facto, acontecer. Entretanto, acredito que os pronunciamentos dos últimos... O que implica dizer que a miudagem que o Aniceto fez menção ter encontrado a caminho daqui do Calumbo, penso que no Zango 4, já estão dentro da legitimidade. Não. A prática da atividade desportiva oficial. Esta prática da atividade, que não seja oficial, é só a partir do dia 13 de julho, em princípio. Então, pode dar sequência? Pois, o que quero dizer é que os clubes também estão céticos com relação a se avançam ou não avançam com o início da prática da atividade desportiva oficial, mas era de facto bom que fosse da parte do Estado mesmo a existir uma determinação em termos de se os clubes deverão aguardar mais algum tempo até que a situação tenha uma outra cara, ou se vamos ficar pela simples vontade dos clubes fazerem limitadas à existência de condições de biossegurança. Porque as condições de biossegurança, elas medem-se.
Aliás, Elas medem-se. há quem defenda que os clubes não têm condições, Não tem para condições para salvaguardar fazer esse isso. detalhe. E então é de facto extremamente perigoso e de uma irresponsabilidade sem tamanho deixarmos que a prática da atividade esportiva oficial fique à mercê dos próprios clubes ou das associações esportivas. Aqui em resumo, qual é o teu ponto de vista? Que o Estado devia se pronunciar, A o favor ou Ministério contra? do contra naturalmente, porque não existem de facto condições para que isso aconteça. Eu também sou apologista que sim, o Estado podia manifestar-se e não abrir oficialmente as atividades desportivas no dia 27. Era de todo importante ponderarmos essa questão do arranque. Agora, há aqui uma verdade, e se calhar esta é a melhor parte, porque nesta altura também não há muitas movimentações a nível dos clubes, porque naquilo que é o próprio calendário normal desportivo em Angola, estamos a falar do período do defeso, não é? As atividades desportivas normalmente fecham todas elas no final de maio, umas arrastam-se cá para o princípio do mês de junho, e depois para tudo temos aquelas férias. Aniceto, há aqui um elemento que, perdoa-me cortar-te, há aqui um elemento que agora salta-me à vista. Olhando naquilo que vocês estão a dizer, que o Estado deve se pronunciar, implica dizer que deve haver um delay, deve haver aqui um atraso no retorno às atividades, às práticas desportivas. Nós estamos a olhar para aquilo que poderá ser, não diria o desemprego, mas como é que será a situação financeira dos jogadores, aqueles que vivem, dependem na íntegra da parte da prática desportiva, porque se olharmos para essa perspectiva e com os números de casos que vão somando dia após dia, aqui há uma probabilidade de não termos prática desportiva esse ano. Os jogadores que até essa altura não têm um contrato firmado, se calhar os que já têm vão estar salvaguardados pela cláusula. E os que não têm, e grande parte deles, aliás, quem tem na maioria, são atletas cercados dos 3, 4 clubes. Petro, Medagosto, Inter e agora também o Bravos, que está a preparar-se para as competições africanas. Os clubes abaixo. Como é que ficam esses jogadores? Há uma questão neste período, por exemplo, não está-se a jogar, não é? Conforme disse inicialmente, naquilo que é o calendário normal, estamos no período do defeso. E nesta altura, os dirigentes, na sua maior parte, em condições normais, iam em férias, enfim, fechavam as atividades desportivas para reabrir no mês de julho. Mas pagavam. Pagavam para quem tivesse contrato. E acredito que para quem tem contrato está a ser pago nesta altura. Mas ainda assim, as cogitações não pararam. Administrativamente, os clubes estão a trabalhar. Não, mas a minha questão é há clubes que estão a salvaguardar aqui a incerteza. Não, mas o salvaguardar a incerteza é avançar para a contratação e aguardar o que os próximos dias vão nos dizer. Já há contrato estão a dizer que só começa a contar a partir do momento que retornam os treinos. Como é que fica esse período? Como é que fica o problema? Eu, por exemplo, sou professor. Como é que está a minha situação? Está. Não está, o Estado não paga? Não, está numa Uma instituição privada. Estás a querer dizer que cada um salva-se quem puder? Não, o Ou problema como não está no puder. cada um salva-se quem puder. Está no realismo que devemos observar por altura da prática de determinados atos. Sim, porque essa situação não Não afetou é? só O jogador. o jogador. E o exemplo está aqui, o professor está afetado. Meus amigos, o tempo nem sempre... Aliás, como a prática de futebol, é quando chega o período dos 90, o árbitro tem que terminar, no mínimo dar aí um tempo de compensação. E nesse tempo de compensação que eu quero partilhar convosco, quero que faça aqui essa reflexão rápida, em poucos minutinhos mesmo, sobre a questão da probabilidade do Ari Papel e do Nelson da Luz, bem como a concretização do contrato do Nero Fortuna. Bem, quanto a Ari Papel, acho que ele volta a ter uma oportunidade de se mostrar ao mundo. Todavia, é um conjunto de elementos que ele deverá, se calhar, melhorar com base na experiência que teve do insucesso em Portugal e os números que estão a ser amplamente divulgados querem também dizer que o clube egípcio vai exigir dele uma prestação à dimensão do valor do passe dele. Ainda assim, não é? Parabéns e que ele tenha, de facto, êxitos no novo desafio. Nelson da Luz, até onde sei, irá inicialmente para a equipe B, não é? Onde vai
ser preparado para depois ser projetado para a equipe principal. Se essa preparação e projeção alcançar aquilo que nós acreditamos possa vir a acontecer, é muito bem-vindo e é uma forma também do país começar a abrir-se para novas oportunidades. Yuri Fortuna é de facto uma vaidade para os angolanos, de modo geral, é ter 6 milhões de euros. Ter um jogador cotado em 6 milhões de euros. Nessa altura superado apenas pelo Bastos, que foi 6 milhões e meio. Do Rostov para Lazio. Sim, quer dizer, nós começamos a ver que existe valorização dos nossos ativos. E então, isto também pode funcionar como uma espécie de um elemento, uma mola impulsionadora para que o trabalho na base melhore, não é? E que depois consigamos vender 10, 15, 20, quizá 50 milhões. Bem, Muquinto, últimas palavras mesmo, não temos mais tempo. Relativamente ao Ari Papel, a se concretizar esta ligação com o clube egípcio, acredito ser bom para o jogador, que não teve sucesso na sua primeira tentativa fora do país. Vamos desejar que consiga esse contrato e tenha êxito. Hoje o Ari é um jogador que faz falta à nossa seleção e jogando fora certamente poderá crescer muito mais e continuar a contribuir para a seleção nacional. Mas é importante também aqui analisar-se essa situação com alguma frieza, olhando sempre para o período que estamos a viver, porque nesta altura, com as fronteiras todas fechadas, não acredito muito numa saída já. Porque o mesmo problema que estamos aqui a viver, o Egito também está a viver e numa escala maior que a nossa. Mas ainda assim é de todo importante o jogador ter recebido essa notificação de que a qualquer altura pode ir para o Egito. Nelson Luz, acredito que vai a se concretizar, vai para o caminho certo, vai começar na equipa B, onde poderá eventualmente lapidar alguns elementos que lhe estão em falta para posteriormente ir para a equipa principal e esperemos que isso aconteça. Também é dos jogadores que faz falta à seleção nacional. Ao Núrio, só tenho a desejar boa sorte, sucesso e justificar esses milhões. E isto, na verdade, é prova de que, afinal de contas, quando se tem qualidade, em qualquer parte onde for jogar, haverá sempre valorização. Bem, como disse o Muquinto, de facto, ao Núrio Fortuna devemos desejar aqui boa sorte, mas convém lembrar que quer Núrio Fortuna, quer Clinton da Mata, que na verdade são dois internacionais angolanos, são nesta altura os dois melhores laterais, quer direito ou esquerdo do futebol belga. E o Clinton está também aqui com uma margem progressiva de mudança de clube, a quem também desejamos sucesso e que se confirme e que também vai para números astronómicos, porque precisamos colocar dinheiro no bolso dos angolanos. A quem esteve conectado a esse espaço até desde o início, quero aqui reiterar o agradecimento e votos de que mantém-se ligado ao nosso canal, porque esta é apenas a terceira edição, vem aí outras e outras edições. Nós estamos conectados na Claque TV, com o patrocínio da Claque Magazine, da Jante Seguro, da Matriculação de Serviço e bem como do restaurante Chelar, que é o único restaurante flutuante em Angola. Meu nome é Paulo de Angola, partilho esse espaço com Aniceto Muquinto e Jorge Falcão e em nome dos três prometemos regressar na próxima edição. Por favor, aproveitem a oportunidade, subscrevam-se ao programa, convidem vossos amigos, vossos colegas, vossos parentes e quem for que seja para associarem-se ao canal, porque quanto maior formos na plataforma, melhor então o circuito comunicacional. Até já, mantenham-se ligados, focados, cuidem-se, fiquem em casa.